paz de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Shalom, seja com todos, irmãos. Há muitos irmãos novos na congregação cristã no Brasil, deixando claro, irmãos, que nós aqui não estamos difamando, mas apenas orientando e mostrando para vocês como a congregação cristã no Brasil é uma instituição religiosa, de sem fins lucrativos, porém existem algumas coisas que deixam a desejar. Eu não vou falar aqui da região onde eu morava, mesmo porque, eu vou ser sincero, os irmãos que administram ali na região onde eu morava, eu não tenho nada de falar deles, porque nunca vi entre eles, irmãos, nós temos que ser sinceros, nunca vi nenhum tipo de coisa injusta na maneira deles administrarem a parte financeira e a parte material das coisas de Deus. Pessoas que são já honestas. Eu não posso falar aquilo que eu não sei, por isso o que eu falo é apenas aquilo que eu sei. Então eu não vou tocar na região aonde eu morava, certo, irmãos? Mesmo porque eu não tenho o que falar de lá, certo, irmãos? Porque eu vi coisas sim, porém não foi na parte administrativa. E eu não quero entrar em outras partes, agora vou falar a respeito da história da igreja que o irmão Franciscão queria. Inclusive os administradores da onde eu morava, eu tenho grande carinho por todos eles, espero que eles tenham por mim, eu não tenho nada contra nenhum deles. Tem amigos que são de lá e que eu respeito e eles me respeitam também. Então, vocês veem que nós, irmãos, não temos nada contra o povo, nada. Geralmente eu já vi irmãos da administração sofrerem para poder manter aquilo que eles aprenderam. Agora, tem determinados anciães que forçam as coisas, sabe? Forçam. E se não forem alguns administradores que são homens de Deus mesmo, as coisas, só Deus para ter misericórdia. Mas eu não vou entrar em detalhes nisso porque não convém. Eu quero falar sobre o irmão Luiz Franciscone. Irmãos, o irmão Luiz Franciscone, ele foi fundador, praticamente, da congregação cristã do Brasil na época, depois mudou para no Brasil, embora os dois nomes continuam sendo da congregação, pelo que me consta, não é? Então, irmãos, durante a vinda do nosso caro irmão Luiz Franciscone, que já está aguardando o soar das trombetas, quando ele chegou no Brasil, irmãos, houve divergências entre ele, depois que fundada a congregação, a instituição, a denominação, certo, irmão? Houve sim divergências, depois de algum tempo, porque Luiz Franciscone e alguns irmãos da congregação cristã no Brasil, em meados de 1930, irmãos, glória ao nome santo do Senhor. Só um instantinho, irmãos, eu vou desligar isso aqui. Na hora que eu comecei, estava escuro, né? Então, irmãos, por volta de 1930, houve algumas diferenças já. E essas diferenças eram relacionadas principalmente a questões administrativas e doutrinárias também. Franciscone defendia um modelo mais simples e descentralizado da organização, enquanto alguns líderes no Brasil começaram a estruturar a igreja de maneira mais formal, visando debater o crescimento da obra. Isso não agradou ao caríssimo irmão Franciscone e eu concordo plenamente com ele, sabe, irmãos? Esses atritos não quer dizer que ele ficou bravo com os irmãos ou tinha rincha, não, nada disso. Mas esses atritos começaram a se expandir e de repente o Franciscone começou a acompanhar a obra à distância e logo em seguida Franciscone também não concordou com algumas coisas e ficou triste. E diz o histórico, não é? Depois não voltou mais ao Brasil, isso diz o histórico.
e continuou com a igreja que está na América do Norte. Ok? Luís Franciscon, fundador da Congregação Cristã no Brasil e também da Igreja Italian Christian Church of North America, ficou triste com algumas mudanças administrativas e práticas na igreja brasileira, especialmente no que diz respeito à centralização e à formalização da liderança. Ele acreditava que uma organização mais simples e guiada diretamente pelo Espírito Santo. Ele acreditava assim, como os apóstolos, não é, irmão? Ora, vejamos, uma igreja com tal potência, tamanho, você acha que poderia ser administrada assim? Eu digo que sim. Porque cada lugar tem pessoas responsáveis que poderiam administrar. Porém, o dinheiro ficaria na localidade. Centralizando tudo, o dinheiro tem que ir tudo para o Brás. E esse dinheiro, irmãos, é complicado. É complicado. Sempre há um estrago quando a pessoa coloca o olhar no dinheiro. Não estou aqui acusando ninguém. Mas isso é normal. Se a pessoa colocar uma pessoa num lugar que essa pessoa não for, não estou aqui denegrindo a instituição, mas essa pessoa não for uma pessoa honesta, pode causar um problema sério, ok? Deixando claro que eu não estou aqui acusando ninguém, apenas passando um fato histórico. Certo, irmãos? Certo? Essas práticas da igreja brasileira, especialmente no que diz respeito à centralização e à formalização das lideranças, não ficaram bem. Ele acreditava que uma organização mais simples deveria ser guiada diretamente pelo Espírito Santo. Isso é o que ele pensava e é o que é correto, porque assim era a igreja apostólica. Vejamos que ele tentou aproximar a igreja de uma igreja apostólica e isso tornou-se impossível. Eu vou explicar por quê. Após a sua visita no Brasil, irmãos, em 1936, Franciscon não voltou mais. Ele permaneceu nos Estados Unidos, dedicando-se à obra entre as comunidades italianas na América do Norte. Apesar disso, ele continuou em comunhão com os irmãos do Brasil, orando pela igreja, mas preferiu não interferir diretamente nas questões locais. Essa separação não foi fruto de uma ruptura doutrinária, mas de uma diferença de visão administrativa e cultural, que na verdade trouxe essa tristeza. Até hoje, irmãos, isso existe. Luís Franciscon, desde o início, tinha uma visão de simplicidade, autonomia para a igreja. Ele acreditava que cada congregação local deveria ser independente na administração de suas atividades e contribuições, sendo guiada exclusivamente pelo Espírito Santo, sem a necessidade de uma liderança centralizada ou estruturas administrativas complexas como fundamentais para a obra daquela denominação. Uma igualdade entre os irmãos e a dependência total de Deus em questões organizacionais. Isso não existe na congregação. Infelizmente, o que ele queria, eu concordo, porque os apóstolos faziam isso. Então a igreja, a congregação cristã, está longe de ser uma igreja que possa dizer que é uma igreja com bases apostólicas, porque isso aqui já foge daquilo que está dentro das Escrituras, ok? No entanto, com o crescimento da congregação cristã no Brasil, especialmente nas décadas de 20 e 30, os líderes locais começaram a adotar algumas estruturas administrativas mais formalizadas para gerenciar melhor o aumento dos membros. Isso é grave. Isso é grave. Eu concordo com o irmão Franciscon. Isso daí já começa a centralizar não só o que eles estão dizendo aqui, mas centraliza também o poder. Quando o poder sobe na mente do homem, é complicado, irmãos. Se fosse na simplicidade, não teria tantas coisas acontecendo, desvios de conduta e etc., nepotismo e outras coisas mais. E a perca total da direção de Deus. Isso é o pior. Então, irmãos, Francisco ficou triste porque temia que essa centralização pudesse comprometer a simplicidade e a liberdade
que ele considerava essencial para uma obra. Ele acreditava que a liderança centralizada poderia abrir portas para práticas humanas, e é o que está acontecendo. E desviasse a igreja do modelo espiritual que ele defendia. É o que está acontecendo. Vocês vejam, irmãos, vocês não estão na igreja do irmão Franciscão, na igreja que ele fundou, naquilo que ele diz que Deus mostrou para ele. Então vocês estão em uma outra igreja, e os irmãos dizem para vocês que vocês não estão, que estão na igreja que o irmão Luiz Franciscão veio, e não estão. Foi mudado tudo. E não é uma vez só que foi mudado várias vezes. Certo, irmãos? Então vamos saber a verdade aqui. Eu estou falando da instituição, estou falando da verdade. Não houve uma ruptura entre eles, mas causou frieza. Franciscão, pois temia que o crescimento organizacional pudesse comprometer a pureza e a simplicidade da obra de Deus que havia no início. A igreja no Brasil, por outro lado, sentiu a necessidade de adaptar-se a esse contexto. Certo é que isso, irmão, foi algo muito triste, porque quando Luiz Franciscone voltou para a América do Norte, ele ficou na igreja italiana Christian Church of America, igreja cristiana italiana da América do Norte, a igreja que ele fundou nos Estados Unidos em 1907. Essa igreja não era chamada de Congregação Cristã, pois manteve o nome original e seguiu o modelo que Franciscão havia estabelecido, em foco em simplicidade e autonomia local. Vocês estão entendendo, irmãos? Então Franciscão, quando partiu, ele não estava na Congregação Cristã no Brasil. Ele nunca foi batizado também na Congregação Cristã. Nunca. Não existia rebatismo, certo, irmãos? E essas coisas que existem hoje, a igreja diz que não está ligada em federações, em convenções, mas ela é uma sede internacional das igrejas, tornando-a um Vaticano, saindo fora de tudo aquilo que aquele que era o seu próprio fundador queria que fosse. Então está aqui a história, irmãos. Julguem vocês. Vocês acham que ele estava errado? Não haveria tanta contenda, tanta confusão, tanta luta pelo poder, tanta construção em deixar o pobre necessitado, porque nós somos pobres todos nós, passando necessidade. Inclusive o irmão Franciscão, ele disse uma vez que parasse a construção e que atendesse o necessitado. Tivesse muito necessitado, parasse a construção e fosse atender o necessitado. Foi isso que ele falou. Eu quero ver se tem algum irmão do ministério que diz para mim que é mentira. Eu era do ministério, irmãos, eu sei que isso aconteceu. Hoje nós vemos homens arrogantes, soberbos, orgulhosos, que Deus tenha misericórdia, que o poder subiu na sua cabeça e se acham o Papa da Congregação Cristã no Brasil, porque ela virou um Vaticano. Mas lá dentro tem pessoas boas, tem pessoas do bem. Se eu falar que não, eu vou mentir. Tem pessoas que querem salvar a alma. Deus que tenha misericórdia, possa iluminar a cada um. Se você perceber que o Espírito de Deus não está mais aí, ore e procure, vá atrás do Senhor, porque você não pode ficar preso debaixo do jugo do homem, nem de um sistema religioso que se corrompe, que corre um grande risco, ou já está envolvido nas plataformas do anticristo, ou vai se envolver. Deus seja louvado. Amém e amém.